Você já imaginou um momento em que toda uma nação foi desafiada por forças que pareciam estar além da compreensão humana? 10 eventos tão poderosos e assustadores que transformaram completamente a história de um povo? Pois é, as pragas do Egito não são apenas histórias antigas. Elas são relatos impactantes, repletos de simbolismos e lições, e nos fazem perguntar: o que levou Deus a enviar tamanhas calamidades? Por que Faraó resistiu tanto? E, talvez o mais importante, o que essas pragas têm a ver conosco hoje? Agora, feche os olhos por um segundo e tente imaginar o que era viver no Egito naquela época. Um rio inteiro transformado em sangue, nuvens de gafanhotos cobrindo os céus, uma escuridão tão densa que parecia engolir tudo ao redor. São imagens que parecem saídas de um filme de terror, mas foram reais. E o mais intrigante é que cada uma dessas pragas tinha um propósito claro e um significado profundo. Não foi apenas sobre castigar, foi sobre libertar. Mas será que essas histórias são só sobre o passado? Ou será que elas carregam mensagens que ainda ecoam até os dias de hoje? Neste vídeo, vamos mergulhar nos detalhes de cada praga, explorar o que elas significavam naquele tempo e o que podem nos ensinar agora. Prepare-se para descobrir um dos capítulos mais fascinantes e desafiadores da história bíblica. O Egito era, na época de Moisés, o centro de uma das maiores civilizações do mundo antigo. Enquanto o faraó governava com mãos de ferro, os hebreus, descendentes de Jacó, viviam como escravos, submetidos a trabalhos forçados e tratados com crueldade. Mas algo estava prestes a mudar. O povo hebreu, em sua dor, clamava ao Senhor por libertação. No livro do Êxodo, Deus declara: eu vi a opressão do meu povo no Egito, ouvi o seu clamor e desci para libertá-los. Isso está relatado em Êxodo capítulo 3, versículo S7 e 8. Moisés, um hebreu criado na corte do faraó e agora exilado no deserto, foi escolhido para liderar essa missão impossível. Deus falou com ele na sarça ardente, uma chama que queimava sem consumir o arbusto, e disse, em Êxodo capítulo 3, do versículo 10 a 12, vai, pois eu te envio ao faraó para tirar o meu povo do Egito. Porém, Moisés, tomado pelo medo, respondeu: quem sou eu para ir ao faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus então o tranquilizou, dizendo: eu estarei contigo. Quando Moisés retornou ao Egito, acompanhado de seu irmão Arão, sua primeira tarefa foi confrontar o faraó. Eles transmitiram a mensagem de Deus, dizendo: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Deixa-nos ir ao deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor. Mas o faraó, em sua arrogância, rejeitou a ordem divina e respondeu: quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz e deixe Israel partir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel partir. Esse fato está descrito em Êxodo capítulo 5, versículo 2 e 3. A recusa do faraó trouxe consequências imediatas. Ele intensificou a opressão contra os hebreus, ordenando que continuassem produzindo a mesma quantidade de tijolos, mas sem fornecer a palha necessária. Isso fez com que o povo, já exausto, começasse a duvidar de Moisés, questionando se sua missão não estava trazendo mais sofrimento. Contudo, Deus reafirmou sua promessa a Moisés. Em Êxodo capítulo 6, versículo 1, ele diz: com mão forte, o faraó os deixará partir. Com mão forte, os expulsará de sua terra. Foi neste cenário de sofrimento e resistência que o palco foi montado para uma das histórias mais dramáticas da Bíblia. O faraó estava obstinado, mas o Deus de Israel estava determinado a libertar o seu povo. Para isso, ele enviaria ao Egito uma série de sinais e castigos que não apenas desafiariam a autoridade do faraó, mas também confrontariam diretamente os deuses adorados pelos egípcios. O faraó não sabia, mas ao resistir à ordem de Deus, ele havia declarado guerra ao Senhor. E o primeiro campo de batalha seria o rio Nilo, a principal fonte de vida e prosperidade para o Egito. O Senhor instruiu Moisés: vai ao faraó pela manhã, eis que ele sairá às águas. Dir-lhe-ás: o Senhor, o Deus dos hebreus, enviou-me a ti para dizer: deixa o meu povo partir. E assim, Moisés e Arão foram ao encontro do faraó às margens do rio, carregando o cajado.
Com o faraó presente, Arão estendeu o cajado sobre as águas do Nilo, e algo aterrador aconteceu. As águas cristalinas que sustentavam a vida no Egito transformaram-se em sangue. O rio inteiro tornou-se vermelho, exalando um cheiro insuportável, enquanto os peixes morriam e flutuavam à superfície. O Egito inteiro foi tomado pelo desespero. Os egípcios cavavam nas margens, procurando água potável, mas o poder de Deus havia contaminado até mesmo os lençóis freáticos. Essa cena era mais do que um milagre ou uma punição. Era um ataque direto a Api, o deus egípcio do Nilo, que era venerado como fonte de vida e fertilidade. Deus estava mostrando que não havia poder maior do que o dele. Apesar disso, o coração do faraó permaneceu endurecido. Ele recusou-se a libertar os hebreus, acreditando que os seus próprios magos poderiam imitar aquele sinal. De fato, eles replicaram o feito, mas não puderam reverter os danos causados por Deus. Essa foi apenas a primeira praga, mas o aviso estava claro. O faraó havia desafiado o Deus vivo, e as consequências seriam cada vez mais devastadoras. No entanto, o orgulho do rei do Egito o impediu de ceder. Ele se voltou contra Moisés e Arão com desprezo, rejeitando completamente o comando divino. Após a primeira praga, que deixou o Egito em caos, o coração do faraó permaneceu firme em sua resistência. Ele se recusava a libertar os hebreus, e isso levou a uma série de punições ainda mais severas. Moisés e Arão voltaram ao faraó, e a mensagem foi clara. Se o povo de Deus não fosse libertado, mais pragas se abateriam sobre o Egito. O faraó, mais uma vez, ignorou o aviso. A segunda praga foi a das rãs. Moisés e Arão estenderam o cajado sobre as águas do Nilo, e imediatamente uma nuvem de rãs saiu do rio, cobrindo o Egito. Elas invadiram as casas, os palácios, os campos, tudo estava infestado por esses animais. A terra inteira estava coberta por rãs, que invadiam até os fornos e as camas dos egípcios, deixando-os desesperados. Mesmo com a súplica do faraó para que Moisés orasse a Deus e retirasse as rãs, o faraó voltou a endurecer seu coração assim que as rãs foram retiradas. A terceira praga foi a dos piolhos. Moisés, mais uma vez, estendeu o cajado sobre o pó da terra, e de repente, uma enorme quantidade de piolhos surgiu, infestando pessoas e animais. Era impossível escapar daquela praga. As pessoas se coçavam incessantemente, e o sofrimento era generalizado. Os magos do Egito tentaram imitar esse sinal, mas não conseguiram, e foram forçados a admitir que isso era obra de um poder maior. Porém, o faraó ainda se recusava a ouvir. E assim, a quarta praga chegou, a das moscas. Uma nuvem de moscas negras e repulsivas invadiu o Egito, causando pânico. Elas se espalharam por todo o território, mas curiosamente, não afetaram a terra de Gósen, onde os hebreus viviam. Essa diferença foi um sinal claro de que Deus estava separando seu povo, mostrando que sua proteção era real. Mas, mesmo diante dessa demonstração, o faraó ainda resistiu. O faraó não teve paz nem descanso, pois com a quinta praga veio a doença nos animais. Os egípcios perderam grande parte de seu gado, e isso causou um grande impacto na economia e no sustento do povo. No entanto, o faraó se manteve firme em sua recusa. Deus, então, continuou a enviar pragas, cada vez mais severas, mostrando que a obediência ao Senhor era a única forma de salvação. À medida que as pragas aumentavam em intensidade, o fim do reino egípcio estava se aproximando. O faraó, cegado pelo orgulho e pela arrogância, ainda não havia cedido. A última das pragas, que finalmente quebraria seu espírito, estava prestes a se manifestar. O clímax estava próximo, e a resistência de Faraó estava prestes a ser colocada à prova de uma maneira definitiva. Se você está gostando dessa incrível viagem pelas histórias bíblicas e quer continuar explorando os mistérios e ensinamentos da fé, aproveite para se inscrever no canal agora mesmo. Aqui, você encontra conteúdos que aprofundam sua compreensão e te conectam ainda mais com as lições eternas da Palavra de Deus. E não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que um novo vídeo for lançado.
Vamos juntos nessa jornada de aprendizado e reflexão. Com a resistência do faraó intacta, Deus prosseguiu com suas pragas, cada uma mais severa que a anterior. A sexta praga trouxe a aflição da úlcera. Moisés e Arão pegaram o pó da terra e lançaram ao vento, e imediatamente o pó se transformou em úlceras que cobriram os egípcios e seus animais. Era impossível encontrar uma pessoa ou um animal que não estivesse sofrendo. As úlceras dolorosas se espalhavam pela pele, deixando todos incapazes de se mover ou agir com normalidade. Os magos do Egito, incapazes de reproduzir esse sinal, estavam agora completamente derrotados, pois o poder de Deus estava claramente além de suas forças. Em seguida, uma tempestade de granizo e fogo desceu sobre o Egito, iniciando a sétima praga. A chuva pesada e as pedras de granizo caíam do céu com tanta força que destruíam tudo no caminho. As colheitas, a vegetação e até as construções foram devastadas. Os egípcios, em pânico, fugiam das pedras que caíam do céu, mas estavam impotentes diante de uma força tão destrutiva. Porém, Deus fez uma distinção. As terras de Gósen, onde os hebreus moravam, permaneceram intactas. Esse foi mais um sinal claro de que Deus estava protegendo seu povo enquanto punia os egípcios pela sua obstinação. Após a destruição das colheitas e a devastação causada pela tempestade, o faraó mais uma vez pediu a Moisés que orasse a Deus para que a tempestade cessasse. Moisés atendeu, mas o faraó, uma vez mais, se voltou contra a promessa de libertação dos hebreus, recusando-se a obedecer ao Senhor. E assim, a praga das gafanhotos chegou, a oitava praga. O Egito inteiro foi invadido por uma nuvem imensa de gafanhotos, que devoraram tudo o que restava das colheitas destruídas pelo granizo. As terras egípcias ficaram completamente devastadas, e a fome começou a tomar conta do povo. Mais uma vez, o faraó pediu a Moisés que orasse para que Deus cessasse a praga. Mas, mais uma vez, ele não manteve sua promessa de libertar os hebreus. A nona praga foi a escuridão. Durante 3 dias, o Egito ficou em total escuridão, uma escuridão palpável, como se a própria luz tivesse sido retirada do mundo. As pessoas não podiam ver umas às outras, e ninguém conseguia sair de suas casas. A escuridão era tão densa que nem sequer os egípcios conseguiam acender fogo. Em contraste, os hebreus viviam à luz de suas lamparinas, como se nada tivesse acontecido. Essa praga simbolizava não apenas a perda de poder, mas também a completa cegueira espiritual do faraó e do Egito. O faraó, finalmente, cedeu um pouco, mas seu orgulho ainda o impediu de obedecer completamente. Ele ofereceu um acordo, permitindo que os hebreus saíssem, mas deixando seus rebanhos para trás. Moisés, mais uma vez, rejeitou a proposta, deixando claro que a obediência a Deus não poderia ser negociada. O faraó, enfurecido, ameaçou a Moisés com a morte caso ele retornasse. Essa última ameaça seria a chave para a 10ª e última praga. O momento da última praga se aproximava. Esta seria a praga final, que finalmente quebraria a resistência do faraó. Mas, antes que isso acontecesse, os egípcios ainda experimentariam o clímax da dureza de coração do faraó. A 10ª praga traria consigo um preço altíssimo para o Egito, e o faraó se veria forçado a tomar uma decisão que mudaria para sempre a história do seu povo. Finalmente, a 10ª praga, a mais terrível de todas, chegou. Deus, então, falou a Moisés, dizendo que naquela noite, ele passaria pela terra do Egito e feriria todo o primogênito, tanto de homens como de animais. Cada família egípcia sofreria uma perda irreparável. O filho mais velho morreria. Porém, Deus fez uma promessa ao povo de Israel. Os hebreus deveriam sacrificar um cordeiro sem defeito e passar o sangue do animal nas suas portas. Assim, ao ver o sangue, o anjo da morte passaria por suas casas, poupando-os da tragédia. Esta prática ficou conhecida como a Páscoa, um sinal de proteção e salvação para o povo escolhido. Naquela noite, as famílias egípcias choraram amargamente. Quando a morte atingiu todos os primogênitos, o faraó, desesperado, mandou chamar Moisés e Arão, e finalmente os reconheceu como representantes de um poder divino incontestável.
A dor e o sofrimento que tomaram conta do Egito foram indescritíveis. As casas dos egípcios estavam repletas de lamento e pânico, enquanto o povo de Israel, protegido pelo sangue do Cordeiro, não sofreu nenhuma perda. A essa altura, o faraó, completamente derrotado e sem mais forças para resistir, chamou Moisés e Arão e os ordenou a sair do Egito com seu povo, levando consigo tudo o que possuíssem, incluindo seus rebanhos. Mas, antes de deixar o Egito, os hebreus pediram, com a orientação de Deus, que os egípcios lhes dessem ouro, prata e roupas. Para a surpresa do povo de Israel, os egípcios, em um gesto de desespero e medo, deram generosamente tudo o que pediram, e os hebreus partiram com grande riqueza. Com a liberdade conquistada, o povo de Israel saiu apressadamente do Egito, levando consigo as bênçãos que Deus havia proporcionado. Mas, à medida que se afastavam das portas do Egito, o faraó se arrependeu de sua decisão. O que se seguiria agora seria uma perseguição feroz, que colocaria à prova a fé e a confiança do povo de Israel em Deus. O Mar Vermelho os aguardava, e uma nova e imensa prova estava prestes a acontecer. Depois de finalmente liberar os israelitas, o faraó foi consumido pelo arrependimento. Sua decisão de deixar o povo de Israel partir, com suas riquezas e bênçãos, o encheu de raiva e vingança. Então, ele reuniu seu exército, o mais forte do mundo naquela época, e partiu em perseguição aos israelitas, decidido a trazê-los de volta, custasse o que custasse. O povo de Israel, por sua vez, estava seguindo para a terra prometida, mas logo se deparou com um obstáculo aparentemente intransponível: o Mar Vermelho. A situação parecia desesperadora. À frente, o mar, e atrás, o exército do faraó em rápida aproximação. O medo tomou conta do povo, e muitos começaram a reclamar e duvidar de Deus, perguntando por que ele os havia tirado do Egito para deixá-los morrer ali, no deserto. Mas Moisés, com firmeza, respondeu: Não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje fará para vós. Porque os egípcios que hoje vedes nunca mais vereis para sempre. Ele sabia que Deus os guiaria, como havia prometido. Deus, então, instruiu Moisés a estender sua vara sobre o mar. Quando ele fez isso, uma forte tempestade começou, e um vento leste soprou com força, fazendo com que as águas do mar se separassem, criando um caminho seco no fundo do mar. O povo de Israel, com fé e confiança, começou a atravessar a terra seca, indo de um lado ao outro do mar, enquanto as águas se erguiam como muros à sua direita e à sua esquerda. Mas a perseguição do exército egípcio não cessava. O faraó e seus soldados seguiram atrás, entrando na abertura do mar. Quando todos os israelitas haviam cruzado, Deus disse a Moisés para estender novamente sua vara sobre as águas. No momento em que ele fez isso, as águas retornaram ao seu lugar, submergindo completamente o exército egípcio, que não teve chance de escapar. O exército do faraó foi destruído. Ao verem a obra milagrosa de Deus, o povo de Israel se encheu de reverência e temor. Eles cantaram cânticos de louvor a Deus, agradecendo por sua salvação. Moisés, então, liderou o povo em uma canção de gratidão, proclamando o poder e a fidelidade de Deus, que os havia livrado das mãos do faraó e os guiara através do Mar Vermelho em segurança. Com a vitória sobre o exército egípcio e a libertação final do povo de Israel, o caminho para a terra prometida estava agora claro. Mas, ao longo dessa jornada, o povo enfrentaria muitos desafios, e as provações não haviam terminado. O deserto se estendia diante deles, e Deus continuaria a guiá-los. Mas agora o povo deveria aprender a confiar totalmente nele, seguindo seus mandamentos e permanecendo fiéis. Após a libertação dos israelitas e a destruição do exército egípcio no Mar Vermelho, o impacto das pragas enviadas por Deus no Egito ressoavam de forma duradoura. Quando olhamos para essa história, é fácil pensar que as pragas foram uma maneira de Deus punir o faraó e o Egito. Mas também devemos lembrar que cada praga traz uma lição importante. As pragas não foram apenas castigos, mas sim sinais da grandeza e do poder de Deus. Elas nos mostram que Deus tem controle sobre toda a criação, e que, mesmo diante da resistência e da teimosia humana, Ele cumprirá os seus planos.
O fato de Deus ter endurecido o coração de Faraó também nos ensina sobre a persistência de Deus em chamar a atenção para sua vontade, mesmo quando o homem se recusa a ouvir. Deus não desiste de nós, Ele usa até mesmo o nosso endurecimento para revelar a sua justiça e misericórdia. Além disso, ao ver como o povo de Israel enfrentou tantas adversidades e recebeu a libertação, podemos refletir sobre a importância da fé e da obediência. Deus sempre esteve com eles, guiando-os e protegendo-os, e isso nos lembra que, por mais difíceis que sejam as nossas provações, Deus nunca nos abandona. Mesmo nos momentos mais sombrios, quando nos sentimos cercados pelas dificuldades, podemos confiar que Ele tem um plano maior para nós e nos guiará até a nossa libertação. Cada praga, desde a água transformada em sangue até a morte dos primogênitos, é um lembrete de que a justiça de Deus é imparcial e que as escolhas que fazemos têm consequências. A história das pragas nos desafia a olhar para nossas próprias vidas e refletir sobre o que Deus está nos ensinando através das nossas experiências e das situações difíceis. Será que estamos ouvindo a sua voz e obedecendo aos seus mandamentos? Ou será que estamos endurecendo nossos corações como o Faraó, resistindo ao chamado de Deus para a mudança? Por fim, as pragas também nos mostram que Deus é fiel às suas promessas. Ele libertou os israelitas da escravidão, assim como Ele promete estar conosco em todos os momentos de nossa vida. Não importa o tamanho do desafio, se confiarmos e obedecermos, Ele sempre estará ao nosso lado, nos conduzindo à vitória. Se você gostou de entender mais sobre essas poderosas lições das pragas no Egito e como elas se aplicam à nossa vida hoje, não deixe de se inscrever no canal. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Vamos continuar juntos nessa jornada de fé, aprendizado e reflexão. Deus abençoe a todos, e até a próxima.